Sou o pastor Emanuel Carvalho, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church. Sejam bem-vindos ao nosso programa New Hope. Hoje a nossa conversa vai ser sobre traumas. Nós vamos refletir, à luz da palavra de Deus, sobre este tema e também vou usar o meu livro A Cura. E nós vamos refletir sobre este tema usando tanto essa abordagem bíblica teológica, mas também com este plano de fundo das ciências. Não sou psicólogo, não sou psicoterapeuta, mas sou humano, sou pastor e, como humano, nada do que é humano me é estranho, como diz o grande sábio poeta. Bom, nós vamos falar sobre este mal. Segundo algumas pesquisas, 90% da população mundial passam por eventos que são potencialmente traumáticos. Cerca de 88% dos homens e 79% das mulheres desenvolve transtornos devido a traumas. Algo que é inegável é que viver traumatiza. Nós temos inúmeros eventos em nossa vida que são potencialmente traumáticos. Nem todos os eventos que nós passamos, que são potencialmente traumáticos, se transformam de fato em traumas na nossa vida. Muito vai depender da forma como nós encaramos, que nós vivemos, que nós enfrentamos e processamos essas realidades à nossa volta. Mas o fato é que, desde coisas mais simples, como um acidente de carro sem perdas físicas, até a situações mais complexas, mais sérias, mais graves, como abuso, como morte, todos estes eventos são eventos que são potencialmente traumáticos. O fato é que, em alguns momentos, nós passamos por situações que nós imaginaríamos que não conseguiríamos superar e superamos, e outras que aparentemente são mais fracas, e a gente parece que é afetado de uma maneira que a gente nem consegue explicar. E ali desenvolvemos traumas. Quando nós olhamos a realidade trauma, apenas analisando na questão da palavra, o que significa trauma? A palavra trauma, na verdade, é uma transliteração do grego, que significa ferida, machucado. Nós usamos essa palavra na medicina para falar de traumas físicos, é quando a quebra de um osso, quando há uma lesão séria, chamamos isso de trauma, um traumatismo craniano, mas usamos também essa palavra no campo da psicologia, para agora não falar das lesões do corpo, mas falar das lesões que acontecem na nossa mente, na nossa alma. Enquanto os traumas físicos afetam o nosso corpo, os traumas emocionais afetam os nossos sentimentos, a nossa mente, os nossos relacionamentos, afeta o nosso interior. Quando nós olhamos para essa realidade dos traumas emocionais, nós vemos que eles têm um grande potencial de determinar o nosso presente. Os traumas estão localizados no passado, mas eles possuem um grande potencial de determinar o nosso dia hoje. A forma como nós vamos conversar com as nossas esposas, com os maridos, com os filhos, com o patrão, com os desafios, com o novo emprego. Os traumas são essa realidade que acontece no passado, mas estão presentes no hoje. E veja, uma das tendências que temos para nos relacionar com os traumas é entender que esta é uma condição estabelecida e imutável. Eu não consigo mais. O que aconteceu na minha infância com os meus pais não me permite ter um casamento feliz hoje, não me permite desenvolver nessa área da minha vida, porque isso gerou um trauma em mim. O trauma, ele torna o nosso mundo pequeno. Se você ficou traumatizado com a altura, todos os lugares que você é exposto à altura, eles saem do seu mundo, você não vai estar lá. Se você ficou traumatizado com uma realidade de exposição, todas as realidades que você se vê sendo exposto somem do seu mundo, e o seu mundo vai ficando cada vez menor. Mas a palavra de hoje para você é que isto não precisa ser assim. Existe cura para os traumas. E você pode ser diferente. Eu sei que o trauma machuca. É uma dor que se repete, é uma fratura que não se cola, não restaura. Mas eu quero dizer para você que tem como você se ver livre dessa dor, tem como você superar.
E eu falo isso tanto na perspectiva psicológica, como também na perspectiva cristã, bíblica, teológica. Bom, na perspectiva psicológica, você consegue ver inúmeros estudos que vão mostrar caminhos para que você consiga restaurar essa situação traumática, para que você consiga se levantar, se curar dessa situação. E na perspectiva bíblica, eu quero ler um texto que vai deixar isso muito claro para nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Veja o que a palavra de Deus diz. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em algumas versões, o texto vai dizer: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Este é o nosso Deus. O nosso Deus tem o poder para fazer tudo novo, para curar, para fazer com que as coisas passadas fiquem no passado e para que você viva a novidade de vida. Bom, além deste texto, deixe-me trazer uma história que vai exemplificar isso de uma maneira muito clara. A história que eu quero trazer aqui é a história de José. Provavelmente você já ouviu a história de José do Egito. José do Egito, ele, na sua tenra idade, ainda jovem, por volta dos seus 17 anos, ele passa por uma situação traumática. Seus irmãos, com inveja dele, jogam ele no fundo do poço e vende ele como escravo para uma nação, para a nação do Egito. Nós temos aqui uma situação que sim é muito traumática. É um sequestro do seu convívio de família, é a traição dos seus irmãos, é um abuso físico, é o jogar, é o vender, a desvalorização. Nós, se encontrássemos José no futuro, marcado por estes traumas, regado de amargura, tristeza, choro, melancolia, raiva, ódio, nós daríamos razão para José, diríamos, também olha o que passou, também olha a família, olha o que fizeram com ele, os irmãos dele são responsáveis por isso. Nós diríamos isso para José porque, de fato, não é uma situação de pequena importância, de pequena dor, é traição, é o rompimento, é a quebra, é o abuso, é o que aconteceu na família de José. Mas veja como a história de José segue. Ele é vendido para o Egito, ele é enviado para o Egito, vendido como escravo. Chega lá, acontece uma outra situação que faz mal a José, de injustiça. A mulher de Potifar, o senhor que ele servia, se interessa por ele, infidelidade a Deus e ao seu senhor, não se deita com ela, e então ela arma uma armadilha para enviá-lo para a prisão, ele fica na prisão. Agora, de fundo do poço, ele é enviado para a prisão também de uma maneira injusta, mais um motivo, mais um trauma. Mas mesmo assim a gente vê José firme, e ali na prisão ele revela o sonho de dois daqueles que estavam com ele, o sonho se cumpre, mas ele é esquecido na prisão, mais um motivo para ser uma pessoa traumatizada. E quando chega no final da história de José, ao invés de encontrarmos José na prisão, na sarjeta, amargurado, nós encontramos José governando. Nós encontramos José não na escória, não jogado na sarjeta, mas encontramos ele num trono governando o Egito. Mas o mais belo não é o que a gente consegue enxergar fora de José, mas é o que a gente consegue enxergar dentro de José. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. E nós conseguimos enxergar o que está dentro de José por meio das palavras de José. Por meio das palavras de José, a gente consegue ouvir o coração de José. Nós conseguimos ouvir o coração de José quando ele reencontra com seus irmãos. E ali ele chora. Esse choro que ele tem ali é de alguém que sim, sentiu a dor do passado, sim, lembrou de tudo o que aconteceu. Mas ao invés de colocar para fora ódio, rancor, angústia, vingança, ele diz para os seus irmãos: no final da história, vocês planejaram mal contra mim, mas o Senhor transformou todo este mal em bem, e eu estou aqui para abençoar vocês. Veja, olhar para a história de José é acreditar que sim, existe cura para os traumas. Que sim, por pior que tenha sido a situação na nossa vida, tem como mudar. E, assim, por favor, entenda essa minha fala não como uma fala que desrespeita a sua dor. Eu respeito a sua dor. Eu não sei
o que aconteceu com você, eu não sei qual foi a sua, não, qual é a tua história. Se é uma história de abuso, se é uma história de abandono, se é uma história de traição. Eu não sei qual é a sua história, mas eu quero dizer para você que eu respeito a sua dor. E não apenas eu, Deus respeita a sua dor. Porque todos estes traumas, todos os abusos, toda a maldade que veio sobre a sua vida, ela não é a manifestação do poder de Deus, ela é a manifestação da presença do mal aqui na terra. E diante do mal aqui na terra, o Senhor chora. A gente vê isso, né, quando Jesus vai até a casa das irmãs de Lázaro, Lázaro está morto e Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque a morte é uma intrusa na nossa história, é uma realidade do mal. E uma expressão do mal, e toda expressão do mal é motivo de choro para nós. Nós respeitamos a sua dor, nós choramos com você. Mas a mensagem do Evangelho, além da empatia, além do sofrer com, é uma palavra de esperança para nós. É uma palavra dizendo: dá para ser diferente, dá para mudar. As coisas velhas se passaram, eu faço nova todas as coisas. Existe esperança para você. Bom, e aqui eu quero trazer apenas um caminho para que você comece o seu processo de cura e de transformação. Quando nós vamos tratar de traumas, nós precisamos compreender uma abordagem que chamamos de abordagem sistêmica. Alguns traumas você consegue resolver sim, por si só, consigo e Deus, vamos dizer assim. Outras você precisa de uma abordagem onde o Senhor vai usar outras realidades para manifestar o cuidado e o amor dele na sua vida. Seja qual for o seu trauma, se você já tentou sozinho e não conseguiu se recuperar, se restaurar, o primeiro conselho que eu dou para você hoje, em primeiro lugar, peça ajuda a Deus. Se ele tem poder para tirar Lázaro da cova e dizer: Lázaro, sai para fora depois de dias morto, eu posso dizer para você que ele tem poder para trazer de volta a vida, para trazer a você a cura e a restauração. O primeiro passo é: clame por ajuda e creia que você pode ser transformado. Em segundo lugar, às vezes Deus faz milagres de uma maneira sobrenatural, mas outras vezes o Senhor faz milagres usando meios naturais. E esses meios naturais às vezes envolvem pessoas e às vezes envolve medicamentos. Sim, existem realidades que a gente vai precisar conversar com profissionais, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, conselheiros. Deus capacitou essas pessoas com dons e talentos para ser meio de cuidado contigo. Veja, uma das imagens que o Senhor usa para falar sobre a relação dele conosco é nos chamar de corpo de Cristo. Nós que fazemos parte da igreja de Cristo somos o corpo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Nessa relação de corpo, cada um tem uma função, cada um recebe um dom. E estes dons têm o objetivo de edificar a igreja, edificar o povo, cuidar, curar. O Senhor muitas vezes nos toca usando a mão do outro. Muitas vezes o Senhor fala conosco usando a voz do outro. Então, para que a gente seja curado dos nossos traumas, uma das possibilidades, um dos caminhos é ir receber a bênção da parte de Deus por meio da vida do outro. É ir a um profissional e lutar contra isso. Não aceitar isso na tua vida, porque isso está te atrapalhando. E às vezes este profissional, sendo este um profissional sério, fazendo análise da maneira correta, ele pode recomendar a você um remédio. Bom, mas eu não creio nisso, eu creio que Deus tem que curar de uma maneira sobrenatural. Eu creio que Deus pode curar de uma maneira sobrenatural, mas às vezes ele vai usar remédios para nos curar, porque isso também foi um dom que ele deu aos homens. E um processo de trauma, nós precisamos entender algo que é importante. Ele é estabelecido dentro de uma realidade que podemos chamar de biopsicológica. Todo o nosso processo mental, ele acontece em uma junção de tanto ideias, pensamentos, como também de lançar de hormônios na nossa mente, na nossa corrente sanguínea. E muitos traumas geram um desbalanço destes hormônios. E aí a medicina vai entrar com os medicamentos para que de uma maneira temporária restabeleça esse equilíbrio para que você vá reconstruindo hábitos, reconstruindo atitudes, pensamentos, que gradativamente esses medicamentos vão saindo e você consiga caminhar com as próprias pernas sem a ajuda dos medicamentos.
Portanto, na cura dos traumas é importante você contemplar a ajuda de Deus, a ajuda dos homens e a ajuda da medicina também. Eu creio que quando nós olhamos para essa realidade tríplice, nós conseguimos encontrar um bom caminho de cura. Quarto e último elemento, porém não menos importante, mas eu deixo como último para que a gente feche esse diálogo, é a prática da espiritualidade. Você tem inúmeros estudos na psicologia, na psiquiatria, que falam sobre a importância, e na sociologia, que falam da importância do meio social, do meio de convívio, para que nós possamos ser aperfeiçoados, que fala do efeito dessa vida em comunidade, efeito positivo para as nossas emoções. E bom, a Igreja de Cristo foi essa realidade que Ele criou para nos abençoar. O convívio, no convívio a gente é cuidado, no convívio a gente é alimentado, no convívio nós somos abençoados. E quando nós refletimos sobre a Igreja de Cristo, nós temos a seguinte realidade: a Igreja de Cristo não é apenas uma junção de pessoas e desfrutamos dessa junção de pessoas apenas os benefícios que as pessoas podem nos oferecer. Não, a igreja é muito mais que isso. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. A palavra de Deus diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, porque ali é como um orvalho que desce sobre o monte Hermon, é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, ali eu derramo a minha bênção. Veja, a união dos irmãos, da igreja, é uma realidade onde nós desfrutamos não apenas do benefício da presença do outro, mas do benefício da presença de Deus. A realidade da comunhão é onde nós desfrutamos não apenas a alegria da mesa de estar juntos, mas também a alegria da bênção de Deus sobre nós. Eu acredito nisso. A palavra de Deus nos apresenta isso. Por isso, se você quer ser curado do seu trauma, creia, você pode ser curado. Você não nasceu para viver em um mundo tão pequeno que o seu trauma criou. Você nasceu para ser livre, segundo a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a palavra de Deus para você hoje. O Senhor quer e pode curar o seu trauma. Por isso, creia. E a palavra de Deus para você é essa: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A minha oração para você é que o Senhor, com sua mão, com seu poder, com sua sabedoria e com o corpo de Cristo, cure os seus traumas. Se você quer aprofundar um pouco mais sobre essa compreensão, sobre este texto, sobre essa nossa conversa, neste livro, A Cura, tem um capítulo que eu dedico apenas para falar sobre traumas, todo o processo diagnóstico, a mudança de mente e também alguns atos práticos para você conseguir lidar com essa situação e ser curado. Que Deus te abençoe, que Deus te cure, que Deus te guarde e proteja. Essa oração nossa de esperança para você. Que Deus te abençoe.